Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar meio rápido, porque o texto é longo. Hoje nós vamos fazer uma maratona bíblica. Tá? Não sei quantos de vocês costumam estudar a Bíblia assim mais profundamente, ler bastante texto, mas hoje vai ser meio faca na caveira, tá? Vai ser tenso. Então, até eu quero sugerir o seguinte, que aqueles que quiserem depois me mandam uma mensagenzinha, eu mando o esboço para vocês, porque como eu vou citar bastante textos, talvez fique difícil de você lembrar de todos eles depois ou até anotar. Então, aqueles que quiserem, mandam uma mensagem. Antigamente a gente estava imprimindo, mas ficava aí as folhas soltas, o pessoal não levava para casa, eu falei, não, vou parar de imprimir. Mas quem quiser, só mandar uma mensagem, eu mando o esboço, e aí você pode refazer o estudo em casa, se você quiser, tá bom? Mas é um texto muito bacana, é um estudo muito importante, que nós vamos falar sobre o casamento e a felicidade no casamento. Então, talvez você fale assim, mas eu não sou casado, né? Mas um dia, quem sabe, em nome de Jesus, você vai ser, né? E talvez você fale, mas eu estou muito bem no meu casamento. Então você pode aplicar tudo isso que eu vou falar hoje em outros relacionamentos, porque vocês vão ver que os princípios que a gente vai falar aqui não são válidos apenas para o casamento. Pelo contrário, vocês vão ver até que o contexto em que Paulo, vamos falar bastante de Paulo hoje, o contexto em que Paulo fala esses textos não é do casamento, é um contexto de relacionamentos, de amizade, de irmãos, né? Então eu creio que vai ser algo que assim, alcance a todos. Tá? Bom, hoje nós estamos vivendo em casa um momento muito especial, né, Carla? Cadê a Carla? É que a gente está vivendo um momento muito especial, porque eis que o nosso primogênito, né, o Victor, vai casar, né? Então, né, para quem não sabia, o Victor quer casar. E isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Então a gente está vivendo aquele momento de expectativas, né? De uau, né? Tem que ver isso, tem que ver aquilo, né? E dinheiro, né? E o que vai fazer? O que vão fazer? Vai casar e mudar? Ou vai casar e ficar? O que vai rolar? Né? Então a gente está nesse momento assim de mudança, de expectativa, de até uma certa ansiedade, né? De negociações. Vamos ver isso, vamos ver aquilo. Tem um monte de gente ajudando com um monte de coisa e a gente tentando assim fazer o melhor, né? E focados no casamento do Victor, né? E quando a gente fala que o Victor vai casar, nós temos dois tipos de reações. Né? É muito engraçado, né? Muito engraçado. Porque há pessoas que você fala assim, o Victor vai casar, elas falam, o quê? Mas já? Quantos anos ele tem? Nossa, que loucura! Por que fazer isso? Vai acabar com a vida dele. A gente vê até crente falando assim. Né? E a gente fica assim, né? Daí eu explico, falo assim, não, mas veja bem, eu casei com 22, a Carla casou com 18. Ok, vocês são loucos? Tua mãe deixou? Daí a Carla fala, não, minha mãe casou com 15. Ai, meu Deus do céu, esse mundo está louco. Né? Mas há pessoas que quando a gente fala, nossa, o Victor vai casar, meu Deus, que bênção, que coisa maravilhosa, nossa, ele encontrou, ai, que legal, estou tão feliz. Né? Tem gente que chora quando a gente conta, de alegria, não é de tristeza não. Tem gente que chora de alegria, nossa, o Victor vai casar, que lindo, que ele encontrou alguém e tal. E eu tenho uma desconfiançazinha, não estou tecendo nenhum julgamento, mas é só uma desconfiança que aquelas pessoas que ouvem essa notícia e falam, ai meu Deus, que horror, são aquelas que não estão bem no casamento. E aquelas que falam, que legal, são aquelas que estão bem, que estão felizes. E elas acabam deixando transparecer o momento que elas estão vivendo a partir da reação que elas têm à nossa notícia de que o Victor vai casar. Né? Vocês concordam comigo ou não? Eu acho que tem a ver, sabe? Eu não tenho nenhum estudo aí, não posso falar isso com grande convicção, mas eu tenho essa impressão que quem está feliz no seu casamento, fica feliz quando ouve que outra pessoa vai casar. Mas quem não está feliz, normalmente, não sei, veja bem, pensa melhor e tal. Por quê? Porque muita gente pensa que o casamento traz um monte de problemas. Mas posso falar uma verdade para vocês? Uma coisa que é muito, muito séria. O casamento não traz problemas. O casamento revela os problemas. O casamento não te traz nenhum problema novo, ele revela aquilo que você já traz com você, ele revela a sua bagagem. Ele revela tanto as coisas boas, o seu amor, o seu carinho, a sua afeição, o seu cuidado, e também tira os esqueletos do armário, né? Ele revela os seus problemas, as suas dificuldades, os seus pontos fracos, tudo aquilo que você tenta ocultar, com o tempo vem à tona. Você já experimentou viajar com um amigo chegado por alguns dias? Às vezes você tem um amigo que é super legal, né? Você gosta de andar com ele, aí vocês vão viajar juntos, aí depois que volta nunca mais sai junto. Né? Por quê? Porque aquele tempo junto na viagem revela quem as pessoas são de verdade. Agora multiplica isso aí por 1 ano, 2, 5, 10, 20, 25,
27, como eu e a Carla, né? Quer dizer, fala sério. Você acaba descobrindo tudo. Então, não é o casamento que gera problema. O casamento, na verdade, ele traz à tona aquilo que está oculto. Ele tira esses esqueletos do armário. Eu lembro uma vez a gente participou de um... Eu aconselhei, na verdade, uma jovem senhora que havia se casado há pouco tempo, e ela estava um pouco frustrada, né? E a gente foi conversar e tal, e falei, mas qual o problema? Por que vocês estão tendo conflito? Vocês acabaram de casar, não estava tudo ótimo? Ela falou, estava, até eu descobri que ele tem um monte de dívida. Eu falei, e você não sabia? Não. Ele nunca me falou, ele deve para todo mundo. Eu falei, tá. Entendi, né? Então, casar não trouxe, às vezes traz, né? Casamento. Tem muita gente que casa e se endivida para casar, né? Mas naquele caso o casamento não surgiu, não trouxe as dívidas, ele apenas expôs as dívidas. E tantas outras coisas que acontecem dessa forma, né? Então, basicamente assim, se você lança sobre o seu casamento a responsabilidade de te fazer feliz, ou seja, eu vou me casar para que eu seja feliz, para que eu me torne feliz, vai ficar mais difícil ainda, porque na verdade, a função do casamento é você fazer o outro feliz. Então, eu não me caso para que eu seja feliz e para que a Carla me faça feliz. O certo é eu falar, eu me caso para que eu faça a Carla feliz. E ela fala, eu me caso para fazer o Eli feliz. Então, é uma relação, é um chumbo trocado no bom sentido, né? Um amor trocado. Então, eu cuido dela, ela cuida de mim, e aí nós dois nos tornamos felizes. O problema é que a maioria das vezes não é assim, né? Você entra no casamento e fala assim, eu quero ser feliz, eu quero receber. Aí fica, para mim, me dá, vira a sanguessuga. Lembra, gurizada aí, os mais velhos agora, né? Aquela música que a gente cantava, né? A sanguessuga tem 2 filhas, né? Dá. Você lembra dessa, né? Por quê? É para mim. E aí nós começamos um casamento conflituoso, começamos a ter um número enorme de problemas, porque não era assim que era para ser desde o princípio. De fato, Paulo resume como deveria ser lá em Efésios, né? Eu inverti a ordem dos versículos só para ficar mais fácil, mais claro, né? Paulo diz assim, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Quer dizer, qual é o nível de amor que você deve ter pela sua esposa? Aquele que você entrega tudo, a ponto de morrer por ela se for necessário. Então, se você está disposto a morrer pela sua esposa, por que você não está disposto a fazer outras coisas? Né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Mulheres, por sua vez, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Então, esteja com o seu marido, participe da vida do seu marido, apoie o seu marido, como você apoiaria o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, casamento é entrega. Cada um oferecendo para o outro o seu melhor, buscando estabelecer, né, aquele relacionamento da intimidade que Deus planejou, quando Ele fala, né, que o homem e a mulher se tornarão uma só carne. Outro dia eu falei sobre isso, né, você dividir os seus problemas com a sua esposa, eu falei, não funciona. Às vezes você querer que a sua esposa resolva os seus problemas, porque vocês são um. Então é você com você carregando o piano. Às vezes você precisa de envolver outras pessoas para te ajudar no processo, porque a sua esposa, seu esposo já estão carregando o piano junto com você, porque vocês já são ou deveriam ser um. Né? Já deveriam ser um. Tá? Então, no casamento, a gente encontra a maior comunhão humana que nós poderíamos ou deveríamos ter. Quando nós somos um, nós nos conectamos totalmente, completamente, de uma maneira que não acontece em outros relacionamentos. Ou, pelo menos, não deveria acontecer em outros relacionamentos. Se acontecer em outro relacionamento, você está com um problema muito sério. Se você for um com alguém fora do casamento, é complicado. Mas eu sei que isso não é fácil. Por quê? O mundo jaz no maligno. E nós estamos sujeitos às circunstâncias que esse mundo lança sobre nós. Você está sujeito à sua conta bancária, ao seu patrão, à sua dieta, à sua saúde física. Você está sujeito a uma série de coisas que não são perfeitas. E isso faz com que a gente receba todas essas coisas, esses ataques, e a gente tenha que lidar com isso. E às vezes a gente se ocupa demais com essas coisas e, de fato, não podemos abandoná-las, nós temos que olhar para elas, nós temos que lidar com elas. Todo mundo aqui tem que trabalhar, ou estudar, ou cuidar dos seus assuntos, limpar a casa, cuidar dos filhos, pagar as contas, né? Todo mundo tem que fazer isso. Você está sujeito a tudo isso. Só que aí você chega em casa e entrega o que para o seu marido ou para a sua esposa? O que sobrou. Você entrega o resto. Literalmente você entrega o resto. E não o melhor de você. Né?
Quando isso acontece, o seu relacionamento acaba se deteriorando, vai ficando cada vez pior. Chega um momento que você fala, não conheço mais essa mulher. Ou o marido fala, ou a esposa fala, não conheço mais esse homem. Esse não é o homem com quem eu me casei. Essa não é a mulher com quem eu me casei. Ele mudou muito, ela mudou muito. Né? Talvez você talvez isso não aconteça com você, talvez, eu espero que não seja assim com você, mas a gente vê hoje maridos, também esposas, né? Acho que mais maridos, assim, arrumando compromisso todo dia. Né? Já viram aqueles caras assim que todo dia tem alguma coisa, né? Um dia tem isso, outro dia tem aquilo, às vezes é esporte, né? Desculpa aí os atletas, não estou apontando dedo para ninguém, por favor, mas um dia joga futebol, um dia joga tênis, outro dia joga ping-pong, outro dia joga sinuca, outro dia joga... Já viram história assim? Ou aquela esposa que faz a faculdade, dela faz uma pós, dela faz outra pós, dela faz um mestrado, faz outro mestrado, faz um doutorado, um pós-doutorado, um pós-mestrado. Agora resolvi mudar de área, vou começar tudo de novo. Já viram isso? Por que acontece isso? Ao invés da pessoa querer ir para casa, ela adia ir para casa. Ao invés dela ficar feliz em ir para casa, ela começa a protelar. Lembra, Carla, aquele pedreiro que trabalhou na nossa construção? Quando a gente fez a casa, tinha um pedreiro que não ia embora. O cara chegava em casa às 6h30, 7 horas da manhã, estava 9 horas da noite, ele estava lá ainda. E eu passava lá todo dia para ver a construção, o cara estava lá ainda. Aí um dia eu falei para ele, por que você não vai embora, cara? Para de trabalhar, você está aqui há 12 horas trabalhando, vai para tua casa. Ele falava, não, eu prefiro trabalhar do que ir para casa. Mas como? Por que você faz isso? Ele falou, você não conhece a minha mulher. História verdadeira, gente. Eu não é, cara. Se você conhecesse minha mulher, você ia entender. Por que eu prefiro ficar aqui carregando pedra, literalmente carregando pedra, carregando tijolo, do que ir para casa. Olha que triste. Isso é triste, né? A pessoa prefere adiar a ida para casa do que ir para casa o quanto antes. Por quê? Porque está oferecendo para o cônjuge aquilo que sobra, aquilo que sobra. Outros não fazem isso, mas chega em casa, liga a TV. Liga, não, peraí, eu quero ver o jornal. Aí depois do jornal, agora eu quero ver a novela. E não há conversa. Ou pior, ligam 2 TVs, né? O marido liga uma TV na sala, a mulher liga uma TV na cozinha, ou uma TV no quarto, cada um vai para o seu canto. Aí o filho liga o computador, o outro filho vai para o iPad. Mas cadê a família? Né? Está cada um com uma telinha diferente. Isso não é um relacionamento legal. Um relacionamento assim não cresce. Talvez você não se identifique com nenhuma dessas situações em específico que eu falei, mas eu aposto que no seu casamento, nos seus relacionamentos, não está tudo sempre 100%. Sempre um momento que rola um clima, rola um estresse, é ou não é? Eu sei que é assim, porque em casa é assim, eu acho que a gente é normal, né, Carla? E de vez em quando tem uns perrengues, tem umas paradas lá que você fala, puxa vida, hoje o negócio não está legal, hoje a coisa não está 100%. Então, por isso, nós vamos gastar esse tempo estudando esse texto. Como que a gente alcança, então, essa felicidade, essa plenitude no nosso casamento? Acho que até felicidade não é uma palavra legal, porque ela soa meio efêmera, né? Vamos falar de plenitude. Como que a gente alcança plenitude no nosso casamento? E a gente vai fazer isso estudando Filipenses. Filipenses é um livro bem alegre. Paulo fala de alegria 17 vezes em Filipenses. E é bacana porque ele fala isso enquanto ele está preso. Olha só, meio paradoxal, né? Deixando claro o quê? Que a felicidade, ela não está atrelada às circunstâncias. É possível ser feliz mesmo numa circunstância ruim. Eu acho que estar preso não é uma situação boa, né? Concordam comigo ou não? Você fala, poderia ser pior, né? Mas poderia ser muito melhor. Então, nós vamos ver um texto bem longo, eu vou ler o texto inteiro, depois a gente vai pensando uns pedacinhos do texto, tá? E nesse texto vocês vão ver que Paulo nos dá 4 ingredientes ou 4 hábitos. Na verdade, eu mudei para 5, não são mais 4, agora são 5, que irão aprofundar os relacionamentos e vão nos ajudar a desenvolver, então, esse casamento, essa plenitude no nosso relacionamento. Se você não é casado, nos seus outros relacionamentos também, beleza? Então, vamos ver Filipenses 1, versículo 1 até o versículo 11. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração.
Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, nesses primeiros 11 versículos, Paulo nos dá 4 dicas, e vocês vão ver que todas são muito fáceis de entender, todas são claríssimas, não tem nada nebuloso, nós não temos que ir para o grego, nós não temos que, vamos discernir isso, vamos orar para entender. Não, é tudo muito óbvio, é tudo muito evidente, mas tudo difícil de praticar. Tudo muito simples de entender, mas difícil de praticar. Talvez quando eu falar, você fale assim, eu já sabia disso, eu já sei disso, só que eu quero te falar uma coisa, saber não é o bastante. A gente precisa praticar. E aí é que a coisa pega. Então vamos ver. Primeiro hábito, seja agradecido. Paulo diz o seguinte no versículo 3, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Eu preciso ser agradecido pelas pessoas que Deus coloca em minha vida, principalmente, prioritariamente, pelo meu cônjuge, pela minha esposa, pelo seu esposo, depois pelos seus filhos. Eu preciso olhar para minha esposa com gratidão. Agradecido, puxa, Deus me deu essa mulher maravilhosa para me aguentar todos os dias da minha vida. Né? Você precisa olhar para o seu marido e falar, puxa vida, Deus me deu esse homem. Talvez não seja tão maravilhoso assim, mas é o que Deus me deu. Gratidão traz contentamento traz alegria. As pessoas agradecidas, elas são mais felizes, gente. Isso não é só a Bíblia que diz, não. Se você procurar e dar um Google, você vai ver centenas de estudos que provam isso. Gratidão traz contentamento traz alegria. A ingratidão, pelo contrário, tem o mesmo resultado. Quem é ingrato traz descontentamento traz tristeza, frustração. Quando a gente é agradecido, a gente se torna mais alegre. Então, eu preciso desenvolver o hábito de ser agradecido pela minha esposa, pelos meus filhos, por aquilo que Deus tem me dado, me lembrar das coisas boas que ela faz, das coisas boas que Ele faz, aquilo que nos atraiu em primeiro lugar, e não os problemas. Então, deixa eu te perguntar algo agora. Não precisa responder, mulheres, não cutuquem. Mas, pense aí, quando você pensa no seu cônjuge, homens, quando você pensa na sua mulher, mulheres, quando vocês pensam no seu marido, qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Ele não arrumou aquela torneira ainda. Tudo bem, querida, não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses. Não é isso? Ela podia perder uns quilinhos, né? Falar isso apanha, hein? O que vem à sua mente? A primeira coisa. Sejam sinceros, gente. Não precisa me falar, mas seja sincero com você mesmo. O que vem à sua mente? No primeiro momento nossa, glória a Deus pela vida da fulana, pela vida do ciclano na minha vida. Ou caramba, ele deixou a conta estourar de novo. Ele nunca paga as contas em dia. Essa mulher deixa o carro, olha os pneus, tudo murcho, não consegue mandar calibrar um pneu. Olha essa casa, olha esse sei lá o quê. Não vou nem falar porque o povo vai achar que eu dou. É fácil ou é difícil? É ou não é? Ou sou só eu que tenho esse problema de vem as coisas negativas primeiro? Né? Por isso que eu estou falando, nós temos que criar um hábito. Porque a nossa tendência é sermos ingratos e não agradecidos. A nossa tendência é cobrar e não oferecer. Nós somos naturalmente egoístas e não generosos. Então, quando a gente pensa no outro, a gente já pensa no que o outro não faz, não é. E a gente esquece de ser agradecido. E muitos casamentos acabam por causa disso. Porque alguém esquece de ser agradecido. Para de lembrar daquilo que os uniu e começa a focar naquilo que há de diferença. Começa a focar nos problemas.
não consegue elogiar um ou outro, não consegue falar o que o outro faz de bom, não consegue falar o que o outro faz de melhor. A gente sempre pensa assim, eu deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Mas não, nós deveríamos ser agradecidos. Sabe por que isso acontece, gente? Porque aquilo que eu falei, a história da viagem. Quanto mais tempo você convive com alguém, mais você sabe sobre a pessoa. Mais você conhece os problemas, os defeitos, as falhas, os vícios. E conforme o tempo vai passando, você começa a focar só nisso. Você começa a olhar só para isso. E esquece tudo de bom que aquela pessoa tem. E se isso acontece, o seu relacionamento fica ácido, fica tóxico. Porque ele não está mais focado na bondade, no amor, no carinho. Ele está focado o quê? Em tudo que é ruim, em tudo que não está certo, em tudo que não está dando certo. Então nós precisamos ter um olhar de gratidão, de valorização, a despeito das fraquezas. Nós não vamos ter alegria, nós não vamos ter plenitude se a gente não fizer isso. Por outro lado, quando a gente olha para alguém com esse pensamento de gratidão, um pensamento de que bom que você faz parte da minha vida, o seu relacionamento muda em relação a essa pessoa. Você olha para ela com alegria, puxa vida, que bom estar com você, porque você acrescenta valor à minha vida. E não você é um conjunto de problemas com os quais eu tenho que lidar todos os dias da minha vida. Percebe a diferença? Então a gratidão é chave, mas é um hábito que nós precisamos desenvolver, porque ele não surge naturalmente. Nós não somos naturalmente agradecidos, nós temos que desenvolver isso. Então, ao olhar para o seu cônjuge, lembre do que ele, do que ela tem de melhor. Ele e o resto? E o pior? E as coisas ruins? O que a gente faz? Varre para debaixo do tapete? Faz de conta que não está acontecendo? Não, a gente lida com essas coisas. A gente lida, mas a gente lida de uma maneira muito especial. Com o nosso segundo hábito, nós intercedemos com alegria. Nós oramos por essas coisas. Oramos. Versículo 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Todas as minhas orações. Não é uma oraçãozinha. Não é Senhor, abençoe esse dia, abençoe a minha esposa, abençoe meus filhos. Não. Paulo está falando o seguinte, eu oro constantemente, frequentemente e sempre me lembro de vocês. E mais, com alegria. Não é, Deus, muda esse meu marido que eu não aguento mais viver com esse homem. Senhor, trabalha nessa área da nossa vida. Nos ajuda nessa área. E aí eu quero perguntar, você ora pelo seu cônjuge? Em todas as suas orações, você lembra do seu cônjuge? Você ora com alegria por ele, por ela? Ou você só reclama dele, reclama dela? Reclamar resolve alguma coisa, gente? Não. Reclamar não resolve nada. Tanto que a palavra reclamar significa reclamar, clamar novamente, trazer para si novamente o problema. Então, quando você reclama, você está trazendo tudo de volta. Reclamar não resolve nada. Orar, será que resolve? Com certeza. Com certeza. A maneira mais rápida de transformar um relacionamento ruim é orando pela pessoa. Orando pela pessoa. Quando você ora, você coloca Deus na equação, você insere Deus no problema. Fala, Deus, agora esse problema não é mais meu, esse problema é nosso. E eu reconheço, Deus, eu sou incapaz de lidar com isso, porque eu não posso mudar meu marido, eu não posso mudar minha esposa, mas tem alguém que pode fazer isso, é o Senhor. Então vamos fazer um acordo? Eu oro, o Senhor age. Eu oro, o Senhor faz. Porque não há muito que eu possa fazer. E eu ficar cobrando, eu ficar brigando, não vai ajudar. Então eu entrego o assunto para Deus, reconhecendo que é Ele quem pode fazer a mudança, reconhecendo que eu sou incapaz e que eu preciso de socorro. Deus vem, lida com o assunto e acalma o meu coração, acalma a minha alma. Mas o que eu oro então? Paulo também dá a dica, Paulo explica tudo, né? O cara é fantástico, olha só, versículo 9. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ele dá 4 pontos. Primeiro, que eles cresçam em amor. Acho que eu até fiz um slide com isso, deixa eu ver. Que eles cresçam em amor. Tá? Eles cresçam em amor. Que eles cresçam em conhecimento. Que eles façam as escolhas sábias. Que eles vivam em integridade. É bacana.
Imagina, seu marido, seu filho, sua filha, crescendo em amor, crescendo em conhecimento, fazendo escolhas sábias. Nossa, se fizer escolha sábia, gente, tua vida está resolvida. Você não vai ter dívida, você não vai ficar com sobrepeso. Nossa, 80% dos teus problemas eu garanto que vão acabar se você fizer escolhas sábias. O resto vão ser aquelas coisas que não estão sob o seu controle, que pode acontecer ainda, né? Mas a maior parte dos seus problemas se vão, né? E vivendo em integridade. Então, maridos, orem isso sobre sua esposa. Esposas, orem isso sobre seus maridos. Está aí o roteirinho. E Paulo encerra essa oração ainda com a consequência dessas mudanças, lá no versículo 11. E eles serão cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E o que é esses frutos? A gente já falou 200 milhões de vezes, vamos continuar falando. O que são os frutos da justiça? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mulheres, imagina o seu marido exercendo domínio próprio. Maridos, imagina a sua esposa exercendo mansidão. Que tal, hein? Nossa, imagina só, amor, alegria, paz com os filhos, seus filhos em paz. Quem tem filho adolescente aqui, né? Vamos orar para ter paz dentro de casa. Principalmente se você tiver 2 filhos adolescentes, né? Um menino e uma menina, né? Um de 15 e um de 13. Tem que orar para ter paz, né? Imagine a sua família assim. Você pode orar isso sobre a vida deles. Quer saber? Vocês podem orar isso sobre a minha vida, tá? Podem orar essa oração para mim, eu agradeço, recebo, em nome de Jesus, tá? Gente, eu não posso contar aqui alguns detalhes, porque são assuntos particulares, mas Carla e eu temos orado assim, né, Carla? Há algum tempo. Desde que caiu a ficha a respeito desse texto, desse roteirinho de oração de Paulo aqui, a gente tem orado isso em algumas situações muito específicas. E nós temos visto coisas incríveis acontecer. Incríveis. Não posso contar porque são privativas, né? Tem outras pessoas envolvidas. Mas, gente, de verdade, um dia eu quero poder contar para vocês coisas fantásticas acontecendo quando a gente ora isso. Quando a gente ora para as pessoas crescerem em amor, crescerem em conhecimento, fazer escolhas sábias, viver em integridade. Então, ore assim, e Deus vai responder. Sabe por quê? Porque tudo isso se alinha com a vontade de Deus, é o que Deus quer para nossas vidas. É ou não é? É o que Ele quer para nós. Então, não estou pedindo algo assim, nossa, super fora da casinha, será que Deus vai querer que alguém viva em integridade? Será que Deus quer que alguém cresça em amor? Deus quer essas coisas. Peça, ore por elas. Então, em primeiro lugar, preciso ser agradecido pelas pessoas que Deus pôs em minha vida. Segundo lugar, preciso orar com alegria. Terceiro lugar, eu preciso acreditar na mudança. Versículo 6, Paulo diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está convencido que a obra será completa. Pelo meu esforço próprio? Não. Quem vai completar essa obra? Aquele que a começou, Deus. Paulo sabe que a confiança dele não pode estar nas pessoas, mas a confiança dele está em Deus. Paulo coloca a confiança dele em Deus. Nós muitas vezes não acreditamos que vai haver mudança. Isso já aconteceu tantas vezes, já foi assim tantas vezes, eu nem espero mais nada, não vai mudar, vai continuar assim. Sabe, síndrome de Gabriela, eu cresci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Não, Paulo está falando, não, aquele que começou, é Deus quem completa essa obra, é Ele quem vai fazer a mudança. Deus faz isso. E mais, Paulo era paciente com o progresso das pessoas. Lá no finalzinho ele fala assim, até o dia de Cristo. Em outras palavras, eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou ter paciência, porque eu sei que Deus vai completar essa obra. Mas eu vou ter paciência, eu tenho que esperar, eu tenho que esperar. E ele promove essas pessoas, e ele dá uma visão para elas, fala, Deus vai completar aquilo que Ele começou em vocês, Ele está falando para elas. Ele vai levar vocês àquele lugar, àquele momento, àquela situação, àquela posição que Ele sonhou para vocês. Ele dá uma visão de futuro para elas, Ele dá ânimo para elas. Ele não vira para elas e fala assim, você não muda mesmo. Você não tem jeito. Tantas vezes a gente tentou e não conseguimos. Por que você acha que agora vai dar certo? Não, ele fala, eu tenho convicção que Deus vai fazer. Deus vai fazer. E eu vou
esperar por esse dia. Eu vou esperar. Quando a gente insiste em querer mudar ou aperfeiçoar as pessoas por nossa própria conta, no nosso próprio esforço, nós não vamos ser felizes. Pelo contrário, nós vamos ser miseráveis. Porque nós vamos lançar um peso, nós lançamos um peso, um jugo, uma condenação sobre o outro que acaba com o relacionamento. Nós temos que aprender a esperar, orar e esperar, convicto que é Deus quem vai fazer a mudança. Quero dar uma dica, se você quer ter então um casamento feliz, está aí uma dica, escreva isso aí, celebre quantas pessoas já caminharam, celebre o quanto já melhorou, ao invés de focar no que falta ainda. É igual quando a gente viaja, se você ficar pensando quanto falta, lembra do burro? Já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Tem casamento que é assim, né? Já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? Ou falta muito, né? Falta muito? Falta muito? Não. Você fala, puxa vida, já caminhamos um tanto, já andamos um tanto. Uma boa parte já foi. Falta um pouco ainda, mas estamos caminhando. O importante é não estar parado, é não ficar parado, estar sempre caminhando. Então nós precisamos ser pacientes com o progresso daqueles que amamos. E a chave da paciência é o nosso quarto hábito. Priorize o seu cônjuge. Priorize o seu cônjuge. Tenha o seu cônjuge no seu coração. Filipenses 1:7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Seu cônjuge precisa ser priorizado. Precisa ser priorizado. Jesus um dia disse, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então o seu amor vai para quem ou o que você entesoura. O que é entesoura? É entesourar, aquele que você constrói um tesouro, não é aquilo que você tesoura. Tem muita gente aí tesourando o cônjuge, ao invés de entesourando. Perceberam a diferença? Tesourar é cortar. Entesourar é o quê? É abastecer, é suprir, é construir, fazer fortuna. Isso é entesourar. Jesus fala que a gente tem que entesourar. Paulo está falando, entesoure as pessoas, coloque seu coração nas pessoas. Por quê? Porque seu amor vai junto àquilo que você entesoura. E eu não duvido que você ame o seu cônjuge, de forma alguma. Eu creio que você ama a sua esposa, você ama o seu marido, mas o que você costuma oferecer para eles no seu dia a dia? É o seu prime time? Não tem o prime time da televisão? O que é? Aquele horário principal, né? Todo mundo quer ver, custa caro para anunciar. Esse é o prime time. Você oferece para sua esposa, para o seu marido, o seu prime time, o seu melhor horário, sua melhor energia, o seu melhor humor, sua melhor disposição? Ou você oferece aquele horáriozinho furreba que ninguém quer? Esses dias eu fui fazer anúncio do Cultural, daí tinha assim, pequenas empresas, grandes negócios, domingo, 9 horas da manhã, 7h30 da manhã, 8h30 da manhã, R$400 para anunciar. Aí tinha lá, fantástico, R$7.000. É verdade. Por quê? Porque ninguém quer anunciar domingo, 7h30 da manhã, porque não vai ter ninguém assistindo, né? Agora, no Fantástico, opa, está todo mundo lá, é o prime time. O que você oferece para o seu cônjuge? O seu prime time, o seu melhor, ou aquele horáriozinho furreba que ninguém quer? Né? Temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso. Vou fazer uma pergunta que você não precisa me responder. Mulheres, proibido cutucar. Vou ficar de olho, hein? Não é para cutucar, mas respondam para si mesmos. E eu tenho certeza que o outro vai saber. A atenção, o carinho e o cuidado que você oferece para o seu cônjuge hoje é o mesmo que você oferecia quando vocês eram namorados? Espero que alguém tenha falado assim, é melhor. Mas eu quase que duvido que isso seja o... Por quê? De novo, gente, estamos envoltos nas circunstâncias do nosso mundo. Eu sei que todo mundo tem que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar do carro, cuidar da esposa, cuidar da empresa, funcionário, patrão, todo mundo tem que lidar com isso, não é fácil. Mas não deveria ser assim. Por quê? Nós precisamos, o que Paulo fala? Ter no meu coração. Você precisa ter o seu cônjuge no seu coração. Tudo que você for fazer, lembrar do seu cônjuge. O seu cônjuge precisa ser segundo lugar na sua vida, gente. Opa. Segundo? Por que segundo?
Porque o primeiro é Deus, isso mesmo. O seu cônjuge precisa ser o segundo lugar da sua vida. Ou, se você preferir, o primeiro lugar das suas relações humanas. E agora eu vou falar uma coisa que as mulheres, as mães vão querer me esfolar vivo, mas eu espero que os demais pastores no recinto concordem comigo, que os filhos, minhas senhoras amadas, estão em terceiro. Tá? E você quer ver um fenômeno muito comum? O maridão está em primeiro até nascer o filho. Nasceu o filho, o maridão perde o cargo, vai para segundo. Está errado. Que deveria ser Deus, cônjuge, filhos. Desculpa aí, viu, molecada? Vocês, terceiro lugar. Tá bom? E se tiver uma filha, então, aí vocês são quarto. Né, Lulu? Estou brincando, gente, estou brincando. Mas olha só, Deus em primeiro lugar, cônjuge em segundo lugar, filhos em terceiro lugar. Essa deveria ser a ordem. Se você preferir, falar, não, Deus transcende e tal. Então, vamos falar só da relação humana horizontal. A esposa em primeiro lugar, filho em segundo lugar. Precisa ser assim, estar no meu coração. Para fazer isso, é preciso algo muito especial, é preciso amor. Mas não um amor qualquer. Nosso quinto e último hábito, o amor de Jesus. Amar como Jesus ama. Versículo 8, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. A afeição de Cristo Jesus. Eu sei que é fácil falar isso. Ame como Jesus amou. Falar é fácil. Mas e como que a gente faz isso? Como que a gente ama como Jesus? Como que a gente põe isso em prática? Paulo diz que é imitando o exemplo de Jesus. Olha só esse texto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quer dizer, tenham a mesma atitude que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o exemplo de Cristo. Nesse textinho pequenininho, 3 versículos, olha só os exemplos que Jesus nos dá. Primeiro, ele não exigiu o que ele tinha direito. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se. Jesus é Deus, Jesus se manifesta sobre a terra como humano, mas não exige os seus direitos. Isso é contra a cultura. Nós vivemos a geração dos direitos, todo mundo tem direito a tudo, ninguém quer abrir mão de nada. E o que Paulo está falando é o seguinte, meu querido, você quer amar com Jesus? Quer amar como Jesus ama? Abra mão dos seus direitos. Abra mão dos seus direitos. Aí você vai estar amando como Jesus ama. É meu direito? Sim, pode ser seu direito. Mas você amar o seu cônjuge como Jesus significa você dizer, é meu direito, mas por amor eu abro mão. O meu relacionamento é mais importante do que eu vencer a discussão. O meu relacionamento é mais importante do que eu ter a razão. O meu relacionamento é mais importante do que eu ter a última palavra. A não ser que a última palavra seja, sim, meu amor. Sim, querida. Isso é amar como Jesus, é abrir mão dos seus direitos. Ah, mas e? Leva a tua causa a Deus. Jesus diz que Ele é o nosso advogado e que Deus é o justo juiz. Ora, lembra da oração? Ora, fala, Senhor, estou abrindo mão dos meus direitos por amor ao meu cônjuge, por amor ao Senhor. Mas olha, de verdade, Deus, eu espero que o Senhor lide com isso. Porque não está mole, não está fácil. Eu quero que o Senhor lida com isso, porque o Senhor é o meu advogado. O Senhor é o meu justo juiz. Mas eu abro mão, por amor. Segundo exemplo, Jesus serve, versículo 7. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Você quer amar como Jesus? Aprenda a servir. Aprenda a servir. Começar pela sua esposa, começar pelos seus filhos. Eu acho que esse ponto aqui acho que é principal para os homens, né? Porque as mulheres, por natureza, elas cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam de tanta coisa que elas acabam servindo mais do que o homem. O homem ele vai trabalhar, ele pensa assim, já estou trabalhando, já estou fazendo minhas coisas, estou lidando com tudo, já estou fazendo minha cota de serviço. Mas não é esse servir que eu estou falando.
Servir, gente, é mais do que você trabalhar e trazer dinheiro para casa. Servir é você falar assim, não, eu desligo a televisão para ouvir o que minha esposa precisa me falar. Eu fecho o jornal para ouvir o meu filho falar como foi o dia dele. Eu abro mão do meu jogo de futebol para levar minha mulher no shopping. Pleno sábado à tarde. Eu adoro ir para o shopping sábado à tarde, né, Carla? Não. Mas servir às vezes é isso. Fala, tá, vamos lá de novo. É levantar no meio da noite para ir ver por que o raio do gato está miando. Sabe? Cuidar dela, cuidar dele. É aquele passinho a mais. Eu sei que você trabalha, eu sei que você põe dinheiro em casa, eu sei que você cuida da sua mulher, você cuida dos seus filhos. Mas servir é ir além disso tudo. É ir além. Todas essas outras coisas são suas obrigações como marido. Não quero falar, mas não é mais do que tua obrigação. Nós estamos falando aqui de ir além. Ir além. Amar como Cristo amou a igreja. Se entregou por ela. Nós precisamos aprender a servir. Aprender a servir. Oferecer o que o seu cônjuge precisa, não o que você quer dar. Às vezes nós damos o que nós queremos receber. Não, você precisa aprender a dar o que ela ou o que ele precisa. Bom? Terceiro exemplo, Jesus faz o correto mesmo quando é difícil. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus faz o que é certo, Ele vai até o fim, independente da dor, e nós precisamos aprender a fazer isso. Amar como Jesus significa pagar o preço. O que precisa ser feito? Quais são as áreas da sua vida que você precisa lidar, mas que você não lida porque você sabe que vai doer. Você sabe que o bicho vai pegar. E aí você vai ocultando, deixa para depois, deixa para amanhã, estou orando, um dia Deus vai abrir uma porta, quando Deus prover o momento ideal, eu lido com isso. Não. Jesus vai até o fim, paga o preço de morte. Eu não creio que nenhum de nós aqui vai precisar morrer para resolver alguma coisa da sua vida. Mas talvez você precise pedir perdão para alguém. Talvez você precise perdoar alguém. Talvez você precise confessar algo. Talvez você precise abandonar 1 ou 2 ou 3 maus hábitos que estão comprometendo a sua vida familiar. Talvez seja dinheiro, talvez seja pornografia, talvez seja adultério, não sei. Não cabe a mim lidar com isso. Saber disso. Isso é entre você e Deus e a tua esposa. Mas muitos de nós ocultam e lidam com questões, ou melhor, não lidam com questões porque sabem que vai doer. E aí é melhor falar, não, deixa quieto, vamos tocando a vida. E o seu relacionamento vai se deteriorando, porque você vai construindo um muro que separa você da sua esposa, que separa você do seu marido, porque você não tem coragem de fazer o que é difícil. E é difícil mesmo. E talvez para lidar com uma dessas coisas você precise de ajuda. Talvez você precise de conselho, precise de alguém do seu lado, talvez você precise de um psicólogo, talvez você precise de um pastor, talvez você precise de um psiquiatra. O fato é, às vezes nós ocultamos situações e não abrimos para ninguém e continuamos carregando essas coisas o resto da vida porque a gente não tem coragem nem de tocar no assunto. E a gente não para pensar que a ajuda está à disposição. Alguém pode me ajudar. Alguém pode me ajudar, mas eu preciso ter coragem de fazer o que é difícil. Eu preciso ter coragem de abrir isso aí, de confessar, de falar. Amar como Jesus é não ter pudor de se humilhar, é aceitar se humilhar e falar, eu reconheço, eu preciso lidar com isso, não sei como. Eu preciso resolver isso, não sei como. Pelo bem do seu casamento, por amor a Deus, por amor aos seus cônjuges, por amor aos seus filhos. Vamos encerrar? Então nós temos 5 hábitos. Ser agradecido, interceder, acreditar na mudança, priorizar o cônjuge, amar como Jesus. Fácil fazer isso ou não? E aí? Tarefinha fácil? O que você acha, Mantova? Mole, né? Bico? O que vocês acham? Tem 2 notícias para dar, uma boa e uma ruim. O que vocês querem primeiro?
Hã? Vamos de ruim primeiro? Vamos de ruim primeiro para terminar bem, né? Bom, a má notícia, gente, é que de verdade, tudo isso que eu falei, é impossível você fazer sozinho. Ué, como assim? Você ficou aí 1 hora falando para agora falar que não dá para fazer? Não dá para fazer. Se você for tentar fazer isso por sua própria conta, não vai rolar. Eu posso fazer um apelo aqui, todo mundo fica de pé, vem aqui na frente, chama os pastores para orar, você vai sair bombado, yes, agora tudo vai ser diferente. Tá. Você sai pela porta, chega no restaurante, e agora, como abobrinha ou chicória? Você já esqueceu tudo. Hoje à tarde você já toma uma cerveja a mais, já briga com a mulher, já chuta o cachorro, fala, nossa, tudo aquilo que eu decidi fazer pela manhã, final da tarde já, ó. Se a gente for tentar fazer isso pelo nosso esforço próprio, sabe o que vai ser? Vai ser gestão do comportamento. Sabe, gestão de comportamento. Você ficar cuidando do seu comportamento, não posso falar isso, não posso fazer aquilo, tal. E sua vida vai virar um caos. E não é isso que a gente quer fazer aqui na missão. Tem um monte de igreja por aí que faz gestão do comportamento. Nós, depender de mim, nós não vamos fazer isso. Como que a gente resolve isso então? Aí vem a boa notícia. E Paulo deu a dica, num versículo lá atrás, que eu passei por ele, mas não dei muito destaque para guardar ele para agora. Quer ver? Versículo 11, vamos voltar nele. Cheios do fruto da justiça, leiam comigo, fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo. A resposta de tudo isso volta para Jesus. Nós já temos o que é preciso. Em inglês tem uma expressão muito comum, fala, you got what it takes. Você tem o que é preciso. Você já tem, se você tem Jesus, se você tomou uma decisão para Jesus algum dia na sua vida, você já tem o que é preciso. Você tem Jesus. Você tem Jesus. Então você tem em você todo o potencial, tudo o que você precisa ter para simplesmente viver essas coisas. A partir do momento que você entende quem você é em Cristo, quando você entende que você já tem o amor, eu já tenho a paciência, eu já tenho o discernimento, eu tenho o Espírito Santo que me ensina a tomar as decisões certas. Tudo que eu preciso fazer é entrar na presença dEle, permitir que Ele fale comigo, ouvir o que Ele tem a dizer, me colocar à disposição dEle. E aí eu vou viver essas coisas. Eu vou viver essas coisas. Todas essas mudanças, todos esses 5 hábitos que eu falei hoje são frutos da justiça que estão em Cristo Jesus e são para a glória de Deus. Então eu só consigo viver isso se eu compreender e experimentar que eu estou em Cristo e Ele está em mim. E é Ele quem me capacita, é Ele quem põe em mim o desejo de mudança e é Ele que me leva a viver a mudança. É através dEle. Então é Jesus que me capacita a sair daquelas circunstâncias que detonam o meu casamento. Jesus me ensina, me leva a voar acima daquilo. E tá, eu tenho problema, eu tenho conta estourada, eu tenho um filho doente, eu estou com um problema de úlcera, sei lá o quê. Mas eu estou vivendo acima disso, porque eu estou em Cristo. E Ele fez tudo novo, e Ele me dá a vida plena. E a vida plena não significa não ter problemas. A vida plena significa viver acima dos problemas. Ter felicidade, ter alegria, ter satisfação, mesmo com problemas. É Paulo escrevendo sobre a alegria enquanto ele está preso. Isso é vida plena. E essa vida plena está em Cristo. Fora dele, não dá. Não rola. Então eu consigo perdoar as pessoas, eu consigo ter paciência com as pessoas, se a minha autoestima, se o meu senso de valor estiverem em Cristo. Eu sei quem eu sou, porque Ele diz quem eu sou, e eu sei o valor que eu tenho, porque Ele diz o valor que eu tenho. Então, se alguém me ofendeu, eu consigo perdoar. Se alguém me deve, eu consigo perdoar. Porque aquilo não é o mais importante na minha vida. Aquilo não é o que me dá valor. Eu posso acreditar nas pessoas, eu posso confiar em Deus, porque eu sei que é Ele quem está no controle, eu sei que é Ele quem vai agir. E se Ele não agir, eu vou esperar enquanto Ele haja, até o momento em que Ele agir. E eu consigo abrir mão dos meus direitos, porque a minha satisfação está nele, a minha alegria está nele. Então tá, o cara me fechou no trânsito, tá bom, vai em frente, você está com mais pressa que eu estou bem com Cristo. Não preciso buzinar, não preciso passar com a caminhonete em cima do cara, que é a vontade que dá de vez em quando. Ou aquelas músicas altas, né, aquele som alto. Ontem passou um cara que falei, nossa, que vontade de jogar a caminhonete em cima do cara. Não pode. A minha alegria está em Cristo. Eu preciso lembrar disso.
eu consigo amar como Ele amou, porque eu sou recipiente do amor dEle. Às vezes eu vejo assim, eu fico meio rabugento, falo, nossa, estou rabugento, hein? Nem eu estou me aguentando. Estou precisando me reabastecer do amor de Cristo, viu? Porque está feio o negócio. A Carla nem precisa falar nada, né? Ela só fala, você não está muito bem hoje, né, amor? Em outras palavras, vai para o quarto, vai orar. Vai buscar o Senhor. Perceberam? Tudo volta para Cristo. Esses hábitos são ferramentas, são guias, são instruções para nos ajudar a entender o que a gente precisa fazer. Mas não podem virar regrinhas para você fazer um xizinho do lado. Não pode virar um legalismo. Isso aí precisa ser um fruto da ação do Espírito na sua vida. Um fruto da ação de Deus na sua vida. E aí, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Seus relacionamentos em casa, com seus filhos, com os amigos, na empresa, qualquer lugar, vai mudar. E você vai viver num nível muito acima, muito além das circunstâncias, muito além dos problemas, muito além das frustrações, muito além de qualquer coisa que possa estar ocupando a sua mente hoje. Amém? Vamos colocar isso diante de Deus. Eu sei que é um monte para processar num dia só, por isso que eu falei, ia ser longo. Se alguém quiser, eu mando o texto para vocês voltam a estudar o texto em casa. Mas esse é um guia, gente, é um guia. Não é um conjunto de regras, não é um regulamento, não é uma coisa para você pôr na parede e falar, a partir de agora eu tenho que viver assim. Mas é um ideal para ser alcançado. Você fala, Deus, eu quero viver assim. É isso que eu quero para a minha vida. Mas de verdade, Deus, por minha própria conta, não consigo. Eu sei que eu posso fazer um compromisso aqui agora cedo, mas eu não vou conseguir levar até o fim. Eu preciso que o Senhor haja no meu coração. Eu preciso que o Senhor faça brotar isso de mim. Então coloca isso como um alvo. E nós vamos orar. Porque a palavra diz que é o Senhor que nos dá o tanto desejar quanto o realizar. Então, que Ele coloque no seu coração o desejo de viver assim. E que Ele te capacite a viver assim. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse texto, por esse exemplo que o Senhor nos dá de vida, de amar, de entrega, de servir, Deus. E que coisa fantástica seria podermos viver assim. E eu creio, Pai, que é o Senhor que nos capacita a isso e através do Senhor nós podemos viver assim. Nós podemos, senão Paulo não falaria que é para a gente fazer isso. Então eu creio que é possível, Deus. Eu creio que é possível na minha vida, é possível na vida dos meus irmãos. Mas eu confesso, Pai, que é difícil para a gente. Que se nós colocarmos isso como uma lista de regras, nós não vamos conseguir cumpri-las. Então tudo isso, Pai, precisa ser fruto da ação do Teu Espírito na minha vida, na vida dos meus irmãos. Então nessa manhã, Deus, eu quero pedir muito que o Senhor coloque em nosso coração o querer viver assim. E o Senhor nos capacite a isso, que o Teu Espírito nos leve a isso como um fruto do nosso relacionamento contigo, como um fruto de quem nós somos em Ti. Que nós possamos experimentar essa mudança maravilhosa que o Senhor quer fazer nos nossos relacionamentos, como fruto, Pai. Que a gente possa lembrar de tudo isso como alvo. Puxa vida, eu quero ser assim. E que o Senhor nos leve até lá. Como Paulo disse, que o Senhor conclua essa obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Mas se apressa, Deus, porque nós temos pressa. Nós temos pressa. Nós precisamos resolver nossos relacionamentos, precisamos melhorar, precisamos resolver situações pendentes. Então precisamos de urgência, Pai, da Tua ação na nossa vida. Que em nome de Jesus, se apressa em nos socorrer, Pai. Faz a Tua obra na nossa vida, nos levanta como pessoas, como indivíduos, como maridos, como esposas, como pais, que amam profundamente, que transparecem o Seu amor, a Sua graça sobre a vida daqueles que nos cercam. E que assim a nossa igreja seja uma igreja diferente, uma igreja que serve, que faz diferença, que causa um impacto, que mostra para o mundo quem o Senhor Jesus é. Te peço isso em nome de Jesus. Amém.